Olá, fãs de Jane Austen. Voltei com mais uma estação do ano nos livros de Jane Austen. Desta vez vai ser o inverno. Sobre o inverno, eu já havia escrito um post no janeausten.com.br, mas como o inverno tinha várias citações em todos os livros, nesse post, eu só escrevi sobre uma passagem de persuasão que eu gosto muito da Sophie. Vou deixar o link ou no post, na descrição do post, tá bom? Perdão, na descrição do vídeo, se vocês quiserem ler. É adorável. Então, vamos lá. Vamos começar com o inverno em Razão e Sentimento ou Razão e Sensibilidade. Mas antes de começar ainda a razão, eu me dei conta, dessa vez lendo mais atentamente, que o inverno, boa parte das menções do inverno são sobre os bailes que acontecem no inverno. Num primeiro momento eu pensei assim, gente, mas que disposição no inverno pra gente, né? Do meu ponto de vista, muito frio, ainda tem que sair, se arrumar, pegar uma carruagem, um cavalo, terrível. Depois me dei conta que talvez fosse um lugar super bem aquecido e que as pessoas queriam se divertir, não ligavam tanto para o frio como eu, que normalmente fico com muito frio. Tá? Então tá, isso posto, vamos lá. Então resolvi todas as citações de cada um dos livros são sobre o inverno, de algum modo. Né? Em Razão e Sensibilidade, fala sobre o Sr. John Middleton, que ele era a alegria dos jovens da região. Por quê? Não tinha muito aquelas casas de campo, né? Tinha uma casa aqui, outra acolá, mas devia ter um número razoável de jovens que gostaria de se divertir. Então ele dava bailes particulares. E é isso que dizem dele, principalmente no inverno. Né? Então a citação dele é do inverno, que ele já ia preparando os bailes para juntar o pessoal. Inclusive o Willoughby era frequentador dos bailes lá. Foi quando ele conheceu a Mary Ann, tá? Agora em Orgulho e Preconceito. Vamos ver aqui. Eu estou olhando aqui. No capítulo, jamais no final, no capítulo 50 de Orgulho e Preconceito, também tiveram bailes, lembro que tinham aquelas pequenas reuniões que eles dançavam na casa do Sir Lucas, não é? Mas esse aqui, assim, é a conversa da Mary e da Kitty. Logo que o Wickham já veio casado com a Lídia e já estavam indo embora, então elas só se preocupavam se teriam bailes em Netherfield. A Mary queria ir para a biblioteca, não é? Mas a Kitty, assim, implorou, né, por alguns bailes naquele inverno. Então era inverno, nessa época eles estiveram lá. O casalzinho Fujão teve lá, já casados, obviamente, né? Então elas queriam mais bailes. Então essa é a menção de Orgulho e Preconceito. Deixa eu já apagando aqui, porque senão daqui a pouco eu me confundo toda. Pronto. O próximo livro é Mansfield Park. Mansfield Park não teve bailes também, né? Mas tem uma parte que o inverno é mencionado pela Fanny. É o seguinte, ela tá lá, ela foi convidada para o horror da tia malvada, como é que é o nome dela? A tia Norris, né? Foi convidada para um jantar na casa dos Grants. A senhora Grant era irmã do Henry Crawford. Ela tinha um nome de casada, ela era casada com o pároco do local ali, digamos assim, daquela, não é vizinhança, daquele parque que fazia parte a casa Mansfield Park, tá? E certamente tinha um número pequeno de população, de casas agregadas. Então, convidaram ela para jantar. Todo mundo ficou assim, mas a Fanny, mas por que a Fanny, né? Tadinha da Fanny, sempre renegada. E ela resolveu usar um vestido que era um vestido branco, que o tio tinha dado para o casamento de uma das primas dela, para ela ir ao casamento. Então ela coloca o vestido e pergunta pro
o Edmund se ela não estava elegante demais, que era, afinal de contas, era um jantar, não é? Quando ele diz que uma moça, uma senhora, uma moça, acho no caso, né? Ele disse uma mulher vestida de branco nunca está elegante demais. Não. E ela ainda se explica, diz assim, não, mas é que se eu não usar agora, talvez eu não consiga, eu não tenha outra oportunidade de usar agora nesse inverno. Então, era uma saída também, saíam para jantar, não iam só a bailes. E se não me engano, e eu não li tudo agora, ela depois tem também um baile que ela vai ser apresentada, e eu acho que ela vai com essa mesma roupa, que o Henry Crawford é o primeiro a dançar e leva, porque é o debut dela na sociedade, que ela até então, como a prima pobre, quase empregada, não, obviamente não tinha saído, né? Não tinha sido apresentada no baile, né? Tá, essa é a Fanny, agora vamos lá. Emma. A Emma é simples. Vocês lembram do Frank Church? Aquele sacripanta que queria namorar a Emma, mas na verdade não queria. Estava se escondendo porque ele já namorava outra, né? E ele chega, tem inclusive como é que é? Uma ilustração muito bonitinha, mas eu vou pegar porque não vou achar agora. Eles resolvem passear por Highbury e eles encontram um salão, assim, que estava servindo meio de estribaria, meio de não sei o quê. Era algo que estava sendo subutilizado. E ele resolve, não, mas aqui dá um baile, daqui dá para fazer um baile. Era uma peça grande, né? Dá para fazer um baile. E ele diz o seguinte, eles deveriam ter um baile, pelo menos, a cada 15 dias durante o inverno aqui, e quer que arrume. Eu já não lembro se eles arrumaram, mas eles acabaram tendo um baile, né? Ele era muito empreendedor, assim, e muito metido também, né? Então, esse é de Emma. E agora, a Abadia. A Abadia, o pessoal também ia para Bath nos invernos, para aquelas férias de inverno. Era uma cidade, né? Era mais fácil, os bailes, aquelas Casa das Bombas, onde eles tomavam aquela água que é boa, acho que é boa até hoje. Isso é uma curiosidade que eu tenho para ir, não é? E beber a tal água. E no primeiro baile, que a senhora Allen vai, os Allen, o marido também vai com a Catherine em Bath, o que acontece? O marido sai para um canto, vai jogar, isso era muito comum. Aliás, eu me lembro quando criança, que eu morava também no campo, que a gente ia em algum lugar e os homens se reuniam. É uma lembrança tênue. E as mulheres ficavam ali ouvindo música e tal, e eles eventualmente saíam. Acho que era para jogar, não era só para beber. Engraçado, isso me ocorreu agora. Então, o senhor Allen foi jogar e elas ficaram lá, né, esperando para ver se alguém tirava a Catherine para dançar. Acho que a senhora Allen não esperava dançar. E na primeira vez eles não dançaram, ela não dançou. E aí ela se lamenta, assim, mas por que? Ela se lembra de casais amigos dela, assim, por que os Skinners e os Parrys não apareceram? Eles estavam aqui no último inverno, que pelo menos eles teriam, por exemplo, o George Parry para ser um par da Catherine. Então, baile de inverno de novo, né? E agora, por último, persuasão. Persuasão que eu fiz, eu já mencionei para vocês que eu fiz um post, eu não falei de inverno no post, mas aqui eu digo, nossa, mas eu vou ter que descobrir alguma coisa. E descobri algo muito interessante na apresentação, nem eu me lembrava mais disso. Faz horas que eu não leio, gente, faz horas. A Elizabeth Elliot, a filha mais velha, a irmã mais velha da Anne, ela já tinha 29 anos quando começa o livro. E a descrição, a maravilhosa descrição de Jane Austen, deixa eu ver se eu tenho aqui um persuasão aqui à mão. Eu acho que eu tenho. Oh, meu Deus. Mas eu não sei qual é o capítulo, não, mas vou procurar aqui. Vamos ver aqui, ó. Peguei esse persuasão via leitura, que eu achei assim, era um jeito de...
Eu acho que até no primeiro capítulo, no primeiro capítulo, minha nossa. É claro, quando ela apresenta, né, aquele modo dela de apresentar. Deixa eu ver aqui, qual é o parágrafo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus, por que eu não procurei antes? Aqui, às vezes... Ah, tá, não é no próximo. Tá aqui, achei. O contentamento pessoal de Elizabeth não se equiparava exatamente ao do pai. Né? 13 anos a viram ser senhora de Kellynch Hall, presidindo e dirigindo com uma serenidade e firmeza que jamais havia dado indícios de quão nova ela era. Tá? Durante 13 anos, e aqui assim, durante 13 anos, ela vinha fazendo as honras e determinando as regras da casa. A mãe dela já tinha falecido, né? Indo na frente de todos até a carruagem puxada por 4 cavalos. E seguindo logo depois de Lady Russell, nas idas e vindas das salas de estar e salas de jantar do país. 13 invernos com geadas a haviam testemunhado abrir todos os bailes de boa reputação que uma vizinhança diminuta conseguia produzir, e 13 primaveras apresentaram seu desbrochar enquanto ela viajava para Londres com o pai. Então, 13 invernos. Era uma forma de dizer assim, não, olha, você já está mais velha há 13 anos. Não, eram 13 invernos, foi envelhecendo. Isso é uma expressão que eu já conhecia, mas achei ótimo encontrar isso aqui em Jane Austen. Então, esse São Persuasão. Aí, disse, bom, vou encerrar, são 6 livros, né? Aí eu me lembrei que tem um livro de Jane que abre um baile de inverno. O querido Os Watsons. Vou ler só o primeiro parágrafo para vocês, nessa tradução do querido Ivo Barroso, e introduções minhas, mas vamos ao que interessa. Peraí, aqui. Tá, Os Watsons. Tá aqui. Tá aqui assim. A primeira reunião... calma, Raquel. A primeira reunião social de inverno na cidade de D, ela não colocava o nome dele, em Surrey, estava marcada para terça-feira, 13 de outubro, e havia grande expectativa de que seria muito animada. Contava-se como certa a presença de uma longa lista de pessoas do município, e alimentava-se grande esperança de que até a família Osborne estaria presente. Então, quer dizer assim, a primeira reunião social do inverno foi um baile. E eles, obviamente, iam, onde depois se desenrolou boa parte desse pequena novela inacabada, não é? Em função do baile. Então, os bailes de inverno eram um must. Era a baladinha de inverno, assim, devia ser maravilhosa. Claro, todo mundo se via, assim, a gente fica sabendo das fofocas, essas coisas assim, né? Então, eu achei muito legal. E eu digo, não, eu tenho que tratar de fazer esse vídeo, porque o inverno está acabando. Você pode ver que eu já estou de manhã curta aqui e não vou colocar. Depois, está prometido, eu vou fazer primavera e o verão. E aí acabam as estações. Até o próximo vídeo. Me diga uma coisa, vocês já foram a algum baile de inverno? Baile não, porque agora a gente vai na balada, mas em plena balada, assim, aquele frio danado, e vai pra balada? Certamente foram, mas me conte se gostaram ou não, tá bom? Até o próximo vídeo.